Nós estamos acostumados a fazer conclusões bem diferentes, por exemplo, do que a conclusão que é pedida no Enem. A gente faz a conclusão assim, a gente pega todas aquelas ideias do texto e faz um fechamento das ideias, conclui o nosso texto e tá pronto então o nosso texto dissertativo argumentativo com uma conclusão simples. Porém, para o Enem vocês têm que fazer uma proposta de intervenção. Se vocês pensarem no que é uma proposta, é uma hipótese, não é? É alguma coisa que pode acontecer ou não, é uma proposta. Se você pensar em intervenção, é intervir, é como intervir naquela situação, para que ela tome um novo rumo ou para que aquela situação melhore de alguma forma. A gente não pode ter em mente propostas mirabolantes que não possam ser executadas, então pensem nisso. Outra coisa é achar que você vai resolver o problema. Se aquele problema tá ali, porque ele é um tema polêmico, de difícil resolução, como resolver, tá? Então você pode atenuar o problema, você pode amenizar o problema, tá bom? Então vamos um pouquinho aqui para as partes então da nossa conclusão. Então eu tenho aqui, ó, proposta de intervenção, ação. Gente, primeira coisa, quando eu olho lá em cima na minha introdução, e é aí que eu vou usar a introdução para fazer a proposta de intervenção. Por isso que é muito importante o que você vai apresentar lá na sua introdução para que você tenha uma proposta de intervenção minimamente viável, tá? Não adianta, como eu falei, fazer coisas muito mirabolantes, que vai ficar muito difícil depois aqui na proposta de intervenção. Então, seja simples, tá? A não ser que você domine muito o tema, o assunto, a não ser que você saiba muito sobre o que você está falando. Então, primeira parte, nós temos aqui 5 elementos que são essenciais para uma proposta de intervenção. Lembrando que só a proposta de intervenção vale 200 pontos no Enem. Então, se você não tem uma proposta de intervenção completa, fica muito difícil você tirar mais, por exemplo, do que 800 pontos, tá bom? Vamos lá? Eu tenho então a ação. A ação, gente, é o que vai ser feito, tá? Eles querem saber aqui de você o que você faria para resolver aquele problema, tá? Agente. Quem você vai chamar para te ajudar a resolver o problema, né? Quem vai estar ali fazendo aquela intervenção, tá? Então pode ser o governo, podem ser as escolas, podem ser os pais, podem ser os cidadãos, depende muito do que você apresentou lá na sua introdução, para tentar resolver ou intervir. Modo, como eu vou, né, tentar resolver aquele problema? O que eu vou aplicar para poder resolver? Que método eu vou usar para resolver o problema? Efeito. E é extremamente importante, gente. Para que eu quero resolver aquilo? Por quê? O que precisa melhorar, né? Que está lá na minha proposta, que está lá na minha introdução e eu tenho que melhorar, intervir, tá bom? E detalhamento. Gente, muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, porque falam assim, não, mas como assim detalhamento? O detalhamento, ele tá dentro dessa conclusão. Ele vai estar permeando todas as partes da conclusão de vocês, né? Quando você faz o detalhamento, por exemplo, do que vai ser feito, quando você faz o detalhamento de quem vai fazer, quando você faz o detalhamento do método que você vai usar, ou do modo que você vai usar, e do efeito que aconteceu. Por exemplo, a gente fala de poluição. Então, você vai lá aplicar alguns métodos para melhorar a questão da poluição. E aí, no final, você tem, então, um efeito, né? Uma melhoria, por exemplo, do ar, uma melhoria para a saúde das pessoas. Então, esse efeito é muito importante colocar. Tem gente que esquece esse efeito, tá? Então, é bem importante colocar. E o detalhamento, ele vai estar dentro de toda essa discussão na hora de você fazer a sua proposta de intervenção. Tá bom, pessoal? Então, prestem muita atenção nisso, tá? É legal, assim, também é muito importante que vocês conheçam o agente que vai fazer. Geralmente, a gente usa alguns órgãos públicos, né? Então, é importante que vocês saibam as siglas, que vocês saibam qual é a função de cada órgão, o que realmente eles efetivam, eles fazem dentro da nossa sociedade, tá bom? Então, prestem muita atenção nisso. Outra coisa também importante, a questão de você respeitar os direitos humanos, né? Cuidado
com as palavras, cuidado com que grupo ou sobre que grupo você vai falar dentro da sua redação. Então, se você tiver qualquer deslize, qualquer desrespeito em relação aos direitos humanos, você também pode ter a conclusão, inclusive a conclusão inteira, anulada, cancelada, zerada, tá bom, gente? Então, prestem muita atenção nisso, tá? Aqui no final do módulo 4, eu coloquei para vocês uma prática, tá? Então, aqui eu coloquei um tema para vocês que se chama Educação na Pandemia. Entre parênteses, eu coloquei ensino híbrido. O ensino híbrido, ele é o quê? Ele é uma consequência, não é? Qual foi a causa? Foi a pandemia, não foi, gente? A consequência, o que que é? Tudo que está acontecendo aí na questão da educação. Então, eu coloquei para vocês, pergunte-se como era antes da pandemia, o que levou a educação brasileira, tá, ao ensino remoto, quais as causas e consequências dessa situação, desse fato, lembra lá da nossa argumentação? E depois você tenta resolver o problema apresentando os 5 elementos aqui, esses 5 elementos. O que a gente pode fazer, tá? Para tentar intervir nesse problema, então, que a pandemia causou na educação brasileira e na educação mundial. Pessoal, vão para a apostila, pratiquem. E no final de cada módulo tem a leitura do conteúdo para vocês, tá? Eu faço a leitura do conteúdo explicando aí cada módulo direitinho para vocês novamente, tá bom, pessoal? Até a próxima aula.